Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Sempre agora daqui de Brasília, a capital federal, a todo o Brasil, o programa Páginas Difíceis, com a presença constante e louvável do diácono Albérico. Diácono, eu falei a respeito da introdução da Carta aos Romanos na semana passada. Sim. Porém, depois da introdução, vem o argumento que Paulo quer desenvolver. Esse argumento se encontra no capítulo 1, Sim. versículo 16 e 17. Quer ler o 16 e o 17? Vamos lê-lo então. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem, a tradução preferiria que fosse outra, mas em todo caso, vamos palavra por palavra. Não me envergonho. Aqui, o verbo não deve ser entendido de maneira psicológica. Ele deve ser entendido teologicamente. Eu não me sinto inferiorizado. Não me envergonho de quê? Do Evangelho de Deus. Isto é, da boa nova, de uma notícia alvissareira que provém de Deus. O que mais que diz o texto aí? Pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Evangelho contém uma dinamis, isto é, uma força provinda de Deus, o Pai. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Fiquemos no vocábulo salvação. O que se entende por salvação? É amplo, né? O que se entende? Salvação, libertação. O que seria a salvação? Salvação, libertação. Mas que seria Mais esta mais. libertação? Sinceramente, é quando Jesus nos tira da morte, né? Nos liberta da morte. É assim que nós entendemos hoje, da morte eterna, né? É a segunda morte que se fala. Então, salvação, na verdade, é a meta final a que todo ser humano é atraído por Deus. A meta final. Isto é, em poucas palavras, a vida eterna, o céu. Nós não fomos feitos para viver neste mundo eternamente. E neste mundo não existe salvação consumada. O Paulo autêntico das cartas nunca diz já fomos salvos. O máximo que se pode dizer é estamos sendo salvos. O que aconteceu? Vamos ver mais adiante. Já fomos justificados pela fé e recebemos o perdão dos pecados e o dom do Espírito em Cristo. Porém, o resto, a glória, isto virá no futuro. E só com a ressurreição dos mortos, a salvação será completa. Portanto, é um ato dinâmico que já começa com a pregação do Evangelho. De fé para fé. Aí está traduzido de maneira infeliz, a meu ver. Literalmente é de fé para fé. Ekpisteos eis pistin, do grego. Citando aí livremente Abacuque. Por quê? Porque esta salvação, através do Evangelho, se dá no âmbito da fé. Neste mundo só se busca a salvação no âmbito da fé. Se tirarmos a fé, não resta nada
a não ser a vida neste mundo. Mas por melhor que seja a vida neste mundo, ele é uma vida provisória, temporal, nada é definitivo e cedo ou tarde se termina no lugar comum, na vala comum, no cemitério. Salvação é algo que afirma ser a nossa meta não o cemitério, mas a vida eterna na imortalidade com Deus. Isto se dá aceitando o Evangelho no âmbito da fé. Mas ele continua o versículo 17. Versículo 17. Porque nele se revela a justiça de Deus. Porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? O exegeta pergunta tudo. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus não é, em primeiro lugar, aquilo que normalmente se entende por justiça neste mundo. Isto é, justiça forênsica, justiça jurídica, justiça comutativa ou distributiva, melhor, dar a cada um aquilo que lhe pertence. Porque se Deus desse a cada um o que lhe pertence, condenaria a todos. A todos, não. Sem exceção. Portanto, justiça de Deus não deve ser entendida em sentido negativo. Ela deve ser entendida no sentido do Antigo Testamento e, sobretudo, como se encontra no Saltério, nos Salmos. Isto é uma justiça salvífica. E por que se chama justiça? Porque é a fidelidade de Deus que fez promessas incondicionais de salvação ao gênero humano, a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E por ser fiel à sua promessa, leva a cumprimento em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Em outras palavras, a justiça de Deus está em Jesus Cristo. A justiça de Deus é Jesus Cristo, ou seja, ela está em nós, somos nós os justificados, mas na medida em que estamos ou entramos em Cristo. Aí estamos fora da ira de Deus e estamos nos encaminhando em direção à salvação. Continue a leitura do final do versículo 17. Eu vou voltar. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem, já expliquei o resto todo. Agora, o que veio logo a seguir, nada tem a ver com isso que foi lido. Nada tem a ver. A ira de Deus, com efeito, apareceu do céu. É que Paulo faz uma grande digressão. Uma digressão que vai de 1,18 até o final, até 3,19 ou até 3,20. O que se entende pelo contrário de justiça de Deus? Existe o contrário da justiça de Deus, sim. É a orgeto teu, ou seja, a ira de Deus. A justiça de Deus é salvífica, mas a ira de Deus não é salvífica, não. E para fazer-nos apreciar melhor a luz, nada mais oportuno do que mostrar as trevas. O que seria da humanidade se não tivesse brilhado a luz da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Então vamos entrar no âmbito da ira de Deus. Vá devagar. Versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Até aqui, tudo um princípio generalizado. Continue. No versículo 19. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos,
pois Deus lhes revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. De modo que são inexcusáveis. Ou seja, aqui se trata da humanidade e de um pecado original da humanidade. Qual foi este pecado original para Paulo na carta aos Romanos? Para os gentios. Foi o desconhecimento culpável, sem escusas de Deus. Por que culpável? Por que um desconhecimento reprovável, censurável? Porque puderam, a partir do criado, a partir das coisas materiais, serem elevados à contemplação das coisas espirituais, mediante um exercício de analogia. Por detrás desta carta aos Romanos deve estar bem presente a segunda parte do livro da sabedoria, que foi o último livro escrito no Antigo Testamento, provavelmente uns 50 anos antes de Cristo. Então, houve um desconhecimento de Deus, porém um desconhecimento não sem culpa. Ele continua explicando melhor por que é sem culpa. Continue lendo, não precisa ler o meu versículo. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Bem, tendo conhecido a Deus, no grego o verbo está no auristo, no tempo passado, conheceram, mas não o glorificaram, nem lhe deram graças. E este é o pecado. O pecado negativamente visto. Não. Mas agora vamos fazer um intervalo e voltamos já a seguir. O pecado, em primeiro lugar, foi descrito negativamente. Tendo conhecido, não. Leia novamente o não. Só o não. Porque conhecendo a Deus não glorificaram como Deus. Não glorificaram. Nem lhe deram graças. Não lhe renderam graças. Agora, o mesmo pecado positivamente. Então, deixa eu ver. Na sequência. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Bem, aí está positivamente a idolatria. Não o Deus único, invisível e criador, mas a idolatria. E o que é pior? A pior idolatria, que é a zoolatria, a adoração de animais, que foi uma idolatria de matriz egípcia, vinda de adorar seres fantásticos ou animais que estão abaixo do ser humano, que nem inteligência não tem. E isto é verdade. Além dos deuses greco-romanos, além do culto ao imperador, havia a zoolatria, vinda do Egito. E isto tudo é o pecado de fundo. É o primeiro pecado. Não conheceram, não lhe renderam graças, pelo contrário, abraçaram a idolatria, trocaram a imagem de Deus por uma imagem de animal que come feno. Por causa disto, o castigo de Deus. Leia na sequência. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações. Por isso Deus os entregou. Vai ser um refrão que aparece 3 vezes. Essa é a primeira. Paredokenautus roteos, do grego. Deus os entregou. Não no sentido de positivamente levá-los a fazer o mal, isto Deus não faz, mas no sentido de abandoná-los a si próprios. E o que acontece quando alguém é abandonado a si próprio por Deus? Continua. A imundícia,
de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. A verdade de o Deus verdadeiro pelo ídolo, que é uma mentira, porque é uma coisa que não existe. É uma realidade que parece existir, mas não existe. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Continua? Continue. Por isso Deus os entregou. Pela segunda vez. Por isso Deus os entregou. Paredo que nautus hoteos. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Bom, aqui Paulo, imediatamente, como consequência do abandono de Deus, fala das abjeções ou dos excessos sexuais e nomeia primariamente entre esses excessos, entre essas orgias sexuais, aquilo que nós conhecemos com o nome de homossexualismo. É um texto famoso, é um texto claro e é um texto que causa problemas, sobretudo hoje, sabe? Nos dias de hoje. E pode imaginar por quê. Naturalmente, Paulo não tinha nem por longe o conhecimento da psicologia que nós temos. No seu tempo, o homossexualismo era não apenas tolerado, mas até louvado e encorajado, como se fosse uma forma de relação afetiva superior àquela do homem e da mulher. E, naturalmente, isto era tolerável até mesmo para quem tivesse uma mulher e fosse casado e, de certa maneira, destruía o seu próprio lar. Claro que Paulo não conhecia nem de longe aquilo que hoje se fala desse tipo de gente. Que dizer? Que dizer? Parece que a Igreja Católica é o último bastião, bem, com alguns cristãos aí que são taxados de ultrapassados e gente conservadora. Parece que a Igreja Moral é um dos últimos bastiões a não aceitar este tipo de relacionamento. O que eu posso dizer? Paulo não conhecia a tragédia humana disto aí. Os que nascem assim, nascem, na maior parte, não pediram para ser assim. Para mim, isto é uma questão de DNA. E se é uma questão de DNA, é uma questão que foge completamente à vontade daquele que tem essa natureza, essa inclinação. O senhor deve estar acompanhando os debates atuais da Igreja com relação ao sínodo da família e com relação a este problema também, a questão do gênero e certos outros tipos que querem apresentar como sendo alternativos à família tradicional constituída de homem, mulher e filhos, marido, mulher e filhos. Eu, honestamente, entendo e compreendo toda esta tragédia, mas acredito que se Cristo voltasse visivelmente à Terra, ele não falaria uma coisa diferente. Ele não aprovaria isso. Talvez ele não condenasse o pecador devido à fraqueza, como não condenou a adúltera também, João. Ninguém te condenou, mulher? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Talvez Jesus fizesse isso. Se alguém me perguntar qual é a minha atitude pastoral,
diante disso? Em primeiro lugar, eu respeito plenamente o texto e me submeto a ele. Não me torno juiz do texto. Eu diria simplesmente, a você, não a ele, não a ela, a você. Deus te oferece essas circunstâncias e lhe dá uma alternativa. Ou você morre para este mundo, aceita uma morte radical a isto, com a certeza na fé de que se recuperará na eternidade, ou então você busque a sua felicidade já, aqui e agora. Mas aí, neste caso, você não perde a vida nesse mundo, você a ganha. E de acordo com o Evangelho, quem a ganha totalmente neste mundo, mesmo contra a vontade de Deus, a perde lá em cima. Eu diria isto. Você tem duas possibilidades: perder aqui e ganhar lá, ou ganhar aqui e perder lá. Com outras palavras, ou ser feliz já, aqui e agora, com a sua medida, com F minúsculo, ou deixar que Deus o faça feliz, com a medida dele, divina, não com a sua humana, e que você seja um dia feliz com F maiúsculo. Você pode escolher entre dois Fs. Será sempre a mesma coisa, a felicidade. Quer com F minúsculo, quer com F maiúsculo. Entendeu a minha posição? Muito bom. Aliás, se aplica a todos isso aí, não? Se aplica sim. A todos. Se aplica a todos. Continue a ler o texto. Vamos lá. Versículo 27. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderem desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou terceira vez, paredo que nautus soteos, aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Ou seja, da idolatria, do desconhecimento de Deus, surgem todos os outros pecados. Se o senhor olhar, e isto é profundo, se o senhor olhar para um traficante de drogas, já viu algum traficante de drogas? Infelizmente já. Já, não é? Engraçado, eu nunca vi. Pode ser que tenha visto, mas não notei. Já viu um traficante de drogas? Já viu, ou já sabe que vida leva? Que horizonte busca? Provavelmente ladrão. Quem sabe até assassino. Essa pessoa será castigada por Deus? Eu diria não. Ela já está sendo castigada. O próprio fato de estar nesta circunstância, tão longe de Deus, anos-luz, longe da sua imagem e semelhança, já é o seu maior castigo. Só que não tomou ainda consciência disso. Já está sendo castigada. A morte não fará outra coisa senão manifestar o que já era, o que já estava. E vamos encerrar prometendo voltar no próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e até lá. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com a bênção de Deus.